Renato Vasquez, o ator, o atleta, o intérprete, o repórter, lhes diz: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia mesmo. Estou aqui para contar um caso, um fato, uma história, um acontecimento, uma história da roça. O caso da morte de Aldenísio aos 20 anos de idade. Uma morte, uma tragédia que deixou toda a família Oliveira e os amigos muito abalados e muito triste. Todo o pessoal da fazenda, das fazendas vizinhas, sítios próximos, ficaram muito chocados, muito abalados com a morte desse jovem que estava apenas com 20 anos de idade, cheio de sonhos. Um grande sanfoneiro, conhecido por todos nas fazendas vizinhas e na fazenda Santa Zenaide e fazenda e sítios vizinhos. Tantas coisas aconteceu com esse rapaz, com esse jovem, que não dá para entender, não dá para acreditar como é o destino de uma pessoa. Ele já havia fugido de casa há alguns anos atrás, já havia sido picado por uma cobra cascavel, apagando um incêndio na mata que ocorreu no ano anterior e ficou com sequelas, puxando de uma perna devido à picada de cobra e com sua perna direita puxando da perna. Apenas com 20 anos de idade, acabou tendo um final trágico. Uma história que aconteceu nos meados dos anos 60, mais precisamente em fevereiro do ano de 1960. Esse caso aconteceu com Aldenísio. Aldenísio era um dos 12 filhos de Dona Estelina e seu Joaquim, um dos 7 filhos homens da família dos Oliveiras. Precisamente o segundo filho homem, moradores em uma colônia da fazenda Santa Zenaide, na cidade de Assis, no interior de São Paulo. Era um domingo de sol. Aldenísio foi assistir à missa pela manhã em uma igreja, em um patrimônio vizinho e próximo da fazenda de onde mora. Após assistir à missa, voltou para sua casa e por volta do meio-dia ele almoçou e logo ele saiu com os amigos até um outro patrimônio vizinho, chamado de Fazenda do Leque, onde jogavam futebol e nadavam de vez em quando em um açude que havia no local, e onde Aldenísio havia se escondido e morado por mais ou menos um ano quando fugiu de sua casa. Ao chegar na Fazenda do Leque, Aldenísio assistiu a uma partida de futebol e ali ficou conversando com seus amigos, falando sobre futebol. Passando algumas horas, Aldenísio e alguns colegas resolveram dar um mergulho e atravessar aquele açude de mais ou menos uns 50, 60 metros de largura, numa profundidade desconhecida. Aldenísio, ele sabia nadar muito bem, por isso resolveu nadar e se arriscou a atravessar aquele açude. Qual foi o seu erro? Uma tragédia para Aldenísio. Ele se esqueceu
ele se esqueceu que tinha ficado com uma sequela na perna direita devido à picada de uma cobra cascavel que tinha sofrido há alguns anos atrás em um incêndio que aconteceu na fazenda onde mora. Há algum tempo atrás. Esqueceu também que havia almoçado há poucas horas. Aldenísio pulou na água e começou a nadar. Quando chegou na metade do açude, de repente, Aldenísio começou a sentir-se mal. Começou a sentir-se mal. Começou a sentir cãibra nas pernas e não aguentava mais. Não aguentava mais nadar. Não aguentava mais nadar. De repente ele começou a gritar por socorro e acenar para os seus colegas. Socorro, socorro, me ajudem, me tirem daqui. Aldenísio estava se afogando e se afogando. Aldenísio afundou uma vez, duas vezes, três vezes e não subiu mais à tona. Aldenísio morreu afogado diante de seus colegas que não puderam fazer nada para salvá-lo. Sua mãe, Dona Estelina, já viúva de seu Joaquim, que havia falecido há um ano atrás, estava visitando sua filha mais velha, mãe de João Pedro, que morava em São Paulo e trabalhava como doméstica na casa do filho do doutor Eduardo Menezes. O Eduardo, advogado, filho do dono da fazenda Santa Zenaide. Quando recebeu a notícia, mais precisamente um telegrama que era um dos meios de comunicação da época, cartas, telegramas, celular nem sequer existia, nem pensar, essa época nem existia. Recebeu a notícia da morte de seu filho, teve que voltar às pressas. Dona Estelina recebeu a notícia da morte de Aldenísio. Ela teve que voltar às pressas para a fazenda Santa Zenaide, onde morava, na cidade de Assis, interior de São Paulo. Enquanto isso, o corpo de Aldenísio estava sendo procurado e só foi encontrado e resgatado de dentro do açude após 3 dias que estava sendo procurado pelos bombeiros da cidade de Assis. E aí, resgatado com um gancho o encontrou. Ele foi resgatado por um gancho e já com muitas marcas e manchas e mordidas de peixe. Aldenísio foi velado em casa e só foi sepultado depois da chegada de Dona Estelina e da sua filha mais velha, mãe de João Pedro, a Maria Luísa, que estava em São Paulo. O corpo de Aldenísio foi levado da fazenda Santa Zenaide e sepultado na cidade de Assis, no cemitério da cidade de Assis, para a tristeza de todos e da família dos Oliveiras. Aldenísio foi sepultado poucos metros do jazido do seu pai, no mesmo cemitério da cidade. Essa é uma história da roça, contada por Renato Vasquez, o ator, o atleta, o intérprete, o repórter. A morte de Aldenísio, com 20 anos de idade. Renato Vasquez lhes diz: bom dia.